Convite do pastor Diego Pedro, da irmã Jéssica, e está novamente aqui com vocês, da Caeira, né? Da congregação da Caeira, e peço que vocês abram suas Bíblias aí, meus irmãos, na carta de Romanos 6. Romanos 6. Só gente amiga, só gente boa aqui. Sandra, cadê Sandra? Minha irmã. Cadê o chazinho de hibisco, Sandra? Sandra tem uns chazinhos lá dia de sexta na Semusa, né, Sandra? Isso aí, glória a Deus. Já vou pensando no chazinho quando eu vou trabalhar lá na sexta, da irmã. Meus irmãos, eu queria ler com vocês esse texto que está lá no livro de Romanos. Romanos 6, nós vamos ler do versículo 1. Só um minutinho. Aqui. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 14. O irmão Diego me falou que vocês estão trabalhando um tema aqui, né, Diego? Sede santos, porque eu sou santo. Né? Estão trabalhando o tema da santidade. E eu pensei nesse texto, eu tenho meditado nesse texto há um tempo já. E eu acho que é um tema central, né, para a questão da nossa santidade, para a gente conseguir caminhar em santidade. E esse texto está lá em Romanos. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Amém, irmãos? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que foram batizados em Cristo Jesus... Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado, de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, irmãos? Aleluia. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores,
nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, sem nada para Te dar, Pai. Mas pedindo que o Senhor continue nos ajudando, nos concedendo a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor, porque eu não merecia estar aqui, nem os meus irmãos, Pai. Mas a Tua graça nos alcançou. E essa graça é o que nos capacita, Pai, a ler a Tua palavra, a sermos transformados pela Tua palavra. E eu oro para que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo mude em nós aquilo que precisa ser mudado e que a Tua palavra, Pai, fale conosco e provoque o arrependimento, a mudança de mente, a mudança de direção, Pai. Que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, Pai, por meio da Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que texto incrível, né, meus irmãos? Que texto maravilhoso. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Que essa pergunta, de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, todos nós acho que já nos fizemos um dia, né? Ou em algum momento da nossa vida a gente já se perguntou, quem sou eu de verdade, né? Quem sou eu? Não sei se você já se perguntou isso, quem você é de verdade, né? Que às vezes a gente para, né, em um mundo que vive nos dizendo quem nós devemos ser, o que nós devemos ter, o que nós devemos fazer para alcançar reconhecimento, e essa busca por identidade é constante. Muitas pessoas procuram o reconhecimento dessa identidade nos seus empregos, nos seus relacionamentos, nos bens que ela possui, nos talentos, ou até nos erros do passado. E o que acontece é que muitas vezes nós nos sentimos perdidos. Às vezes nos sentimos vazios, nos sentimos presos a uma imagem que não define quem a gente é por completo. As pressões da vida, as falhas que nós cometemos, as tentações que nós enfrentamos, parecem nos arrastar para longe de quem a gente gostaria de ser, para longe da paz que a gente tanto almeja. Mas a grande notícia, a notícia que Paulo nos traz nesse texto que a gente leu agora, na carta aos Romanos, capítulo 6, a grande notícia é que a nossa verdadeira identidade, aquilo que nós somos lá no mais profundo do nosso ser, só faz sentido e só pode ser definido a partir de uma única coisa. E essa única coisa, meus irmãos, é a nossa união com Cristo. Amém? Então, pense bem nisso. Quem eu sou porque eu estou em Cristo. Quem você só é porque você está em Cristo. Essa é uma verdade libertadora, porque não é sobre o que você faz, mas é sobre quem você é em Jesus. Tudo que Cristo fez, cada passo da sua vida, a sua morte na cruz, a sua ressurreição gloriosa, tudo que Cristo fez nos afetou profundamente, mudou a nossa história. A nossa nova natureza, reconciliada com Deus, não é resultado do nosso esforço, mas é resultado do que Cristo realizou por nós. E eu quero falar hoje com vocês sobre esse assunto sobrenatural. Um assunto místico, porque o evangelho, o cristianismo, ele é sobrenatural. Nós precisamos crer em coisas que não são naturais para o mundo. E uma dessas coisas que não são naturais para o mundo é a união com Cristo. A nossa união com Cristo. É algo tão íntimo, tão seguro, que não há nada nesse mundo que possa nos separar dele. Amém, irmãos? Não há nada, nós estamos unidos de uma forma tão especial a Cristo, que não há nada que possa nos separar dele. Eu gosto muito de uma ilustração. Imagine
que você está às vezes a gente se imagina na palma da mão de Jesus. Às vezes a gente se imagina na palma da mão de Jesus. A gente está protegido, mas às vezes na nossa cabeça a gente pensa que se eu for descuidado ou se eu for desobediente, eu vou acabar escorregando por entre os dedos de Jesus e eu vou me perder. É uma imagem que muitas vezes é uma imagem comum na nossa mente. A gente sabe que está protegido, eu estou na palma da mão de Jesus, mas se eu descuidar, se eu for desobediente, eu vou acabar escorregando da palma da mão dele. Mas Paulo está nos dizendo que essa união é mais profunda, é mais maravilhosa do que o que a gente imagina. Ele nos ensina que nós não só estamos nas palmas das mãos de Jesus, mas nós fazemos parte da palma da mão de Jesus. Nós fazemos parte da sua mão. É como se nós fôssemos um dos dedos. Nós somos corpo. Nós fazemos parte do próprio corpo de Cristo. Então eu não posso escorregar, porque eu faço parte da mão de Cristo. É isso que Paulo está me dizendo aqui. Como que alguém pode cair de si mesmo? E isso traz uma segurança muito grande para nós e revela a profundidade da nossa conexão com Cristo. Amém, irmãos? Essa doutrina da união com Cristo não é só um detalhe. É o coração da nossa fé. A nossa união com Cristo é o coração da nossa fé. João Calvino foi um dos maiores teólogos da história, um dos maiores pensadores da Reforma. A gente conhece ele por causa do calvinismo, por causa da predestinação, da eleição, mas Calvino ele escreveu tão pouco sobre isso, em comparação com o tanto de coisa que ele escreveu sobre a doutrina da união com Cristo. Ele escreveu muito mais sobre a doutrina da união com Cristo do que sobre esses outros pontos do calvinismo que a gente discute tanto. E ele dizia o seguinte, Calvino dizia o seguinte: é por estarmos enxertados em Cristo que somos participantes de todas as suas bênçãos. Ou seja, todas as maravilhas da salvação, o perdão dos pecados, a justiça de Deus, a vida eterna, tudo isso se torna nosso não por algum mérito, ou por simplesmente eu acreditar em alguns fatos, mas porque nós estamos unidos a Cristo. Amém? É uma união tão íntima que o que é dele se torna nosso. E o que nós somos é totalmente transformado por ele. E a pergunta do versículo 1 que a gente leu, Paulo questiona: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Em Romanos 5, meus irmãos, Paulo destaca que Deus nos amou, nos reconciliou na cruz, enquanto nós ainda éramos pecadores. E ao iniciar o capítulo 6, ele vai explorar as implicações dessa entrega. E ele antecipa uma pergunta provocativa. Você projeta, por favor, meu irmão, Romanos 5, 21, por favor. 5, 21. Paulo diz no capítulo 5, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna. Não é o 21 não, 20 por favor, acho que é o 20, viu? 20. Isso, é o 20, confundi, perdoe. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Então Paulo ele falou isso lá no capítulo 5 e ele, logo depois ele pensou, poxa, mas isso que eu falei pode gerar uma interpretação errada da graça. E aí logo no início do versículo 6 da carta, que a gente lê dividido por capítulos, né? Mas Paulo não escreveu capítulo nem versículo, ele escreveu uma carta corrida.
E aí, logo depois que ele disse isso, ele já introduziu essa pergunta do versículo 1 do capítulo 6, para evitar que houvesse uma interpretação errada disso que ele falou. Porque essa pergunta de Paulo, muitas pessoas já pensaram. É como se alguém dissesse, bom, se Jesus morreu e pagou por tudo, então eu ganhei um cartão de crédito ilimitado para eu poder pecar o quanto que eu quiser. Se eu ganhei um perdão total para os meus pecados, então eu posso continuar minha vida pecando. Porque se a graça de Deus é tão grande, tão poderosa para perdoar todos os meus pecados, e se quanto mais eu peco, mais a graça de Deus se manifesta, então eu vou poder continuar pecando sem preocupação, porque Deus vai sempre me perdoar. Paulo, foi essa objeção que Paulo quis combater. Um pensamento errado que pode acontecer na nossa mente, ou na mente das pessoas que Paulo estava escrevendo a carta. É uma tentação real, é uma distorção perigosa da maravilhosa verdade da graça. Pensar assim é uma forma de banalizar o sacrifício de Cristo. Se pecarmos para que a graça abunde, estamos usando a graça como uma licença para fazer o que é errado, em vez de usar a graça como um poder para me capacitar para fazer o que é certo. Porque é isso que a graça é. A graça não é uma licença para pecar. A graça é um poder que nós recebemos para fazer o que é certo. Amém, irmãos? Aí a resposta de Paulo no versículo 2, capítulo 6, versículo 2, Paulo diz um sonoro não. Ele diz, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Paulo usou um não aqui mais forte que ele poderia usar da língua grega. É um não enfático que nos faz parar e pensar. Poxa, peraí, se eu morri para o pecado, como é que eu posso ainda me sentir confortável vivendo numa vida de pecado? A ideia é que houve uma mudança radical, houve uma ruptura com o nosso antigo modo de vida. Houve uma quebra. Ou seja, meus irmãos, santidade não é o nosso esforço para chegar a Deus, mas é o resultado de Deus ter chegado a cada um de nós. Amém? Como foi que essa ruptura aconteceu? Paulo vai explicar lá nos versículos 3 e 4. Vai explicar que nós fomos batizados na morte de Cristo. E ele vai dizer, ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Quando Paulo fala de batismo aqui, ele está se referindo a algo muito mais profundo do que o batismo com a água. O batismo na água é um símbolo externo, é uma declaração pública da nossa fé. Mas o que ele realmente está apontando é a nossa união com Cristo, a nossa união espiritual com Cristo. É como se no momento que você entregou sua vida a Jesus, Deus o tivesse mergulhado na morte de Cristo. Todas as suas culpas, os seus pecados, a sua velha natureza, comandada por Adão, o seu passado, tudo foi deixado na cruz com Cristo. É como um velho eu que foi sepultado. Aquela pessoa que você era antes, dominada pelo pecado, foi embora. Ela não tem mais o controle. Seu velho homem não precisava de uma reforma, ele precisava de uma morte. E foi isso que Cristo fez na cruz. O seu velho eu foi sepultado. Essa é a nossa reconciliação, meus irmãos. Nós morremos para o pecado. E quando foi que isso aconteceu, Pedro? Isso aconteceu na morte de Cristo. Pensem comigo, se você morre, você não tem mais dívida,
você não tem mais compromisso com o mundo, as suas obrigações cessaram. Da mesma forma, quando morremos com Cristo, as nossas dívidas com o pecado foram pagas. Nós estamos nos aproximando do período da Páscoa. E essa doutrina da união com Cristo, esse texto que a gente leu em Romanos 6, estão intimamente ligados com a Páscoa. Porque a nossa união com Cristo torna a história de Jesus a nossa própria história. É como se de alguma forma crermos em Cristo, de alguma forma nós morremos com Ele na sexta-feira da Paixão, na sexta-feira santa, como a gente chama, e de alguma forma sobrenatural, no domingo da Páscoa, a gente também ressuscita com Cristo. A gente, para viver uma vida onde o pecado e a morte não tem mais poder sobre a gente. Amém, irmãos? Os versículos 6 e 7 vão confirmar essa verdade de uma forma mais forte. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. E esse velho homem, quem era esse velho homem? Esse velho homem era a parte de nós que era egoísta, orgulhosa, rancorosa, viciada em coisas erradas, que vivia para agradar a si mesmo e não a Deus. A sede do pecado em nós, a tendência que a gente tinha para fazer o mal. E a boa notícia, meus irmãos, é que esse velho homem foi crucificado com Cristo. Ele não tem mais o direito de nos escravizar, ele perdeu o poder. A ideia central de Paulo aqui é clara. Paulo diz, olha, eu estou unido a Cristo. E na morte de Cristo eu morri também. E como eu morri na morte de Cristo, agora a minha vida é livre do senhorio do pecado, porque eu tenho um novo Senhor. Jesus Cristo de Nazaré é o meu novo Senhor. Amém, irmãos? Essa é a ideia de Paulo aqui no capítulo 6 de Romanos que a gente acabou de ler. Quando eu morro com Cristo, eu ressuscito para uma nova vida, para um novo Senhor, para uma nova direção. E é por isso que nós não vamos mais pecar para que a graça abunde. Porque tudo o que Cristo fez significou a nossa libertação da escravidão do pecado. Essa é a verdade que nós precisamos agarrar com as duas mãos. Amém? É claro que eu sei que quando a gente ouve isso, quando a gente ouve falar sobre essas coisas, a gente já ouviu muitas vezes falar sobre essas coisas, mas automaticamente surge um pensamento em nossa cabeça. Pedro, você está dizendo aí que esse velho homem morreu, mas eu sinto que ele ainda mora em mim. Ele ainda me tenta, ainda me puxa para o lado errado, me faz querer fazer coisas que eu sei que são erradas. E percebam, meus irmãos, que Paulo não nega essa realidade. Ele não diz que o velho homem não existe mais. Ele diz que ele foi crucificado para ser destruído. É uma guerra. E me permitam usar aqui uma outra ilustração para essa situação. Há poucos meses atrás, a gente viu nos noticiários que a polícia do Rio de Janeiro fez uma ação em um dos morros e combateu o tráfico lá naquele determinado morro, e houve muita morte, muitos traficantes foram mortos pela polícia. E a polícia pode ter feito aquela operação na favela, pode ter retirado os grandes chefões do tráfico, enfraqueceu as bases do tráfico naquele morro, mas ainda existem células do tráfico naquele morro. Ainda existem focos de resistência. Os traficantes não foram totalmente eliminados. Eles fogem, se escondem, eles tentam se reinventar para voltar ao poder, eles recrutam novas pessoas, elegem novas lideranças. E da mesma forma, o pecado ainda tem células em nós. Ele ainda fica de tocaia, esperando nossa fraqueza, nosso descuido,
para tentar armar uma emboscada para a gente. Mas a diferença crucial é que ele não manda mais. Amém? Ele foi destronado, ele não é mais o seu Senhor. Você não é mais escravo dele, ele não tem mais autoridade sobre a sua vida, porque você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho amado. O pecado não manda mais em nós, meus irmãos. Amém? Houve um homem na história que foi muito usado por Deus, um homem chamado Aurélio Agostinho, um dos maiores pensadores que já existiu. E por muitos anos Agostinho foi um jovem brilhante, intelectualmente dotado, professor de retórica, mas ele vivia uma vida de grande libertinagem e de busca incessante por prazeres. Ele tinha uma identidade dupla. Ele era o intelectual orgulhoso, que buscava a verdade nas filosofias, mas era também um buscador de prazeres. E sabe como era a oração que Agostinho fazia? Ele orava: Senhor, concede-me castidade e continência, mas não agora. Senhor, me livra do pecado, mas ainda não. Ele sabia o que era o certo, mas ele ainda se sentia escravo dos próprios desejos. E ele, dilacerado por uma crise de identidade profunda, com a alma inquieta, ele, cheio de ambição, de intelecto, de prazeres, mas vazia de paz e de propósito a sua vida, até que em um momento de desespero, em um jardim, ele ouviu a voz de uma criança cantando para ele, dizendo: pega e lê. E ele pegou a carta de Paulo aos Romanos, e ele leu Romanos 13, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. E quando Agostinho leu isso, meus irmãos, naquele instante, ele compreendeu que não era uma questão de força de vontade, era uma questão de rendição total. O velho Agostinho, escravo do pecado e do orgulho, morreu ali, naquele momento. Ele foi sepultado naquele jardim e uma nova vida começou. Ele deixou a sua vida de prazeres e sua mente, que antes era orgulhosa, foi submetida a Cristo. E ele encontrou a verdadeira paz, e de um homem dividido, ele se tornou um dos maiores servos de Deus. Os seus escritos ainda nos tocam e nos ensinam muito hoje. E a história de Agostinho, meus irmãos, ela nos mostra de forma muito viva o que Paulo quer dizer quando ele afirma que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Não é algo teórico, é uma realidade que pode transformar vidas. Isso demonstra o quanto que Paulo levava a sério a união com Cristo. Toda vez que você lê na Bíblia, Paulo vai usar outros termos para falar sobre união com Cristo. Ele vai dizer que nós estamos em Cristo, em Cristo. Todas as vezes que Paulo fala sobre isso, ele está falando sobre a doutrina, sobre a união com Cristo. Não é uma teoria para a gente debater, é uma realidade que deve definir cada escolha que nós fazemos. Se estamos unidos a Cristo, pecar, especialmente de uma forma intencional, passa a ser uma traição à nossa própria identidade em Cristo. É como querer juntar a luz com as trevas, simplesmente não combina, não tem como juntar. E isso nos leva aqui, meus irmãos, à segunda parte dessa união. Nós falamos da morte, a segunda parte que Paulo vai falar é da ressurreição. Versículos 8 a 10, ele diz: ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também.
Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se fomos unidos a Ele na morte, seremos unidos também na ressurreição. Isso significa que agora nós vivemos em uma nova esfera de vida. Não mais sob a condenação do pecado, mas sob a vida vitoriosa de Cristo. A vitória de Cristo na ressurreição é também a nossa vitória. Amém, irmãos? Se Ele venceu a morte, nós também vencemos. Isso nos dá esperança, nos dá propósito, nos liberta do medo da morte e do julgamento final. Mas como é, Pedro, que essa vida nova que Paulo falou, como é que essa vida nova se manifesta no meu dia a dia? Na minha segunda-feira, na minha terça, na minha quarta? Ela se manifesta, meus irmãos, em alegria mesmo nas dificuldades. Ela se manifesta em paz mesmo nos momentos de ansiedade. Em amor mesmo diante do ódio. Em perdão mesmo diante da ofensa. É uma vida que respira um novo ar, um ar de liberdade, um ar de propósito. E se você quer entender ainda mais profundamente o que significa viver essa nova vida, essa vida de união com Cristo, eu gostaria de ler uma ilustração que o próprio Cristo falou lá em João 15, sobre essa união perfeita que nós temos com Ele. João 15, versículo 1. Se você quiser a Bíblia ou acompanhar pelo telão, João 15, 1. O próprio Jesus vai nos dizer: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Amém, irmãos? Olha que imagem linda que o próprio Jesus nos deu sobre a nossa união com Ele. Como nós estamos unidos a Ele. Como ramos unidos à videira verdadeira. A nossa vida agora depende inteiramente da seiva que flui de Cristo. Nós somos alimentados por Ele. Essa união não é apenas simbólica, ela é uma união vital. Nós dependemos de estar ligados a Ele, unidos a Ele. Sem Ele, nós vamos voltar a ser galhos secos. Mas nele, a mesma vida que venceu a morte flui através de nós, produzindo frutos que glorificam ao Pai e confirmam a nossa nova natureza, a nossa nova vida. Amém, irmãos? Não basta saber que estamos unidos a Ele, como ramos na videira. O conhecimento teológico sem apropriação pessoal é só uma informação. Agora que entendemos o fato da nossa união, nós precisamos aprender como isso altera a forma como a gente se enxerga hoje. Nós vamos entrar agora numa parte prática do texto, lá no versículo 11. Nos convida à ação. Paulo nos convida à ação. Ele nos dá um mandamento, lá no versículo 11. Ele vai dizer o seguinte, Romanos 6:11, ele vai dizer: assim vocês também, está na NVI também aí, né? Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se considerem de fato, considerem-se. Tem algumas versões, né? Diante disso que Paulo falou, nós precisamos entender, meus irmãos, que viver por fé é muito mais do que simplesmente acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente gasta muita nossa energia pensando somente nas coisas terrenas, nas soluções visíveis para os nossos problemas. Mas viver por fé, meus irmãos, é algo que exige mais de nós. Viver por fé é se ver como aquilo que você realmente é. É você se enxergar, é você se considerar como aquilo que você realmente é. É você pensar sobre si mesmo dessa forma. Olha, eu estou em Cristo. Eu morri com Cristo. Eu estou unido a Cristo. É você se enxergar dessa forma. O novo princípio de vida que Jesus estabeleceu, de que o justo viverá pela fé, que vem para os seus seguidores, significa que eu devo olhar para a minha morte junto com a de Cristo. E é ali que eu devo depositar a minha fé. Assim também eu olho para a minha nova vida, na ressurreição de Cristo. É nisso que eu vou colocar a minha fé também. Às vezes a gente usa a fé somente para acreditar, só no pensamento. Olha, eu sou cristão porque eu acredito em Deus e eu acredito em Jesus. Eu sou cristão por isso. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Enquanto, meus irmãos, para Paulo, viver pelo novo princípio da fé significa o que ele falou agora, significa se considerar, se ver, se enxergar como aquilo que você é em Cristo. Amém? Ele está dizendo, considerem-se. E muitas vezes a gente não se considera. Muitas vezes a gente não se considera. Por isso que Paulo está escrevendo para os crentes lá de Roma e está falando com a gente aqui também hoje. Porque muitas vezes a gente vive a vida dentro de uma igreja, mas a gente não se considera unido a Cristo dessa forma que Paulo está nos ensinando a se considerar. E nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos, é um dos exercícios mais importantes para o cristão, é você se considerar. E a palavra que Paulo usa aqui para se considerar é uma palavra grega logizomai. Ela vem do mundo das finanças, da contabilidade. É como se tivesse um registro de todas as suas falhas que estavam anotadas lá como uma dívida impagável. E Paulo está dizendo que no registro oficial dessas dívidas, a sua vida diante de Deus, na sua vida diante dessa nova vida, as suas contas elas foram totalmente quitadas por Cristo. Agora existe um saldo de vitória na sua conta. Amém? Muitas vezes os nossos sentimentos, eles tentam nos convencer de que a gente ainda está em dívida. Ou de que a gente ainda é escravo do passado. No entanto, Paulo está nos convidando a gente olhar dessa forma para esse registro de que as nossas dívidas foram pagas, não uma emoção passageira, mas a gente se considerar, logizomai, é tomar a decisão de pensar, de tomar decisões e de agir na nossa vida com base nesse saldo positivo que Cristo depositou na nossa conta. Permitindo que essa realidade espiritual transforme completamente a nossa identidade. Amém, irmãos? Isso é considerar para Paulo. Isso é se considerar. Imagine um soldado que foi capturado pelo inimigo, foi escravizado por anos. Ele trabalha para o inimigo, obedece aos comandos do inimigo, ele vive sob o seu domínio, mas um dia, um general poderoso vai lá e liberta esse soldado, e o soldado é levado para o lado vencedor. E há um problema, é que esse soldado ele ainda ouve a voz do antigo senhor sussurrando no ouvido dele: você ainda me pertence,
você ainda é meu escravo. E o soldado às vezes acredita nisso, mas aí então ele se lembra, não, eu fui liberto, eu tenho um novo comandante agora, eu sou um soldado do exército vencedor. Essa, minha irmã, essa é a sua situação, essa é a nossa situação. O pecado ainda vai sussurrar no nosso ouvido, mas você não precisa mais obedecer. Você foi liberto, você tem um novo Senhor agora. Amém? E o princípio dessa palavra, logizomai, vai além da imaginação ou só de um pensamento positivo. Paulo não está pedindo para a gente fingir que a gente morreu para o pecado. Paulo não está pedindo para a gente fingir. Ele está dizendo o seguinte, que nós devemos viver de acordo com algo que já é uma realidade na minha vida e na sua. Essa é uma realidade. A partir do momento que a gente creu em Cristo, nós morremos para o pecado. Viver assim, alimentar por esse princípio, é viver como alguém que se alimenta todo dia de um alimento especial. É ter a certeza daquilo que ele é em Cristo. É ter a sua identidade firmada naquilo que ele é em Cristo. De forma que tudo que eu sou, tudo que eu posso me definir, eu só posso ser definido a partir da minha união com o meu Senhor. Amém? Mais uma aplicação. Como é que eu aplico isso no meu dia a dia, Pedro? Quando, meu irmão, a tentação de mentir vier, que às vezes a gente é tentado a mentir, eu não sei se só sou eu aqui, mas de vez em quando também surge uma vontadezinha de mentir, e quando essa vontade de mentir vier, você vai dizer, olha, eu não sou um mentiroso. Eu sou filho da verdade em Cristo. Eu me considero morto para a mentira. Amém, irmãos? Quando a raiva tentar dominar o seu coração, você vai se lembrar, eu não sou escravo da raiva. Eu sou cheio do amor e da paciência de Cristo. Me considero morto para a raiva e vivo para a paz. Quando a fofoca parece inofensiva, é um pecado que a gente peca tantas vezes durante a semana e a gente nem percebe. Mas quando a fofoca vier, você vai dizer, minha boca não é instrumento de fofoca. Ela é para abençoar e para edificar. Eu me considero morto para a fofoca e vivo para a edificação. Amém, irmãos? Então isso é você se considerar morto de fato. É você agir no seu dia a dia. Se considerar é um processo de mergulhar em Cristo. Não é só questão de pode ou não pode fazer isso ou aquilo. Porque se for pelo pode ou não pode, quando você ninguém estiver lhe vendo, você vai acabar fazendo. Mais cedo ou mais tarde você vai acabar fazendo. Só porque não pode ou não pode. Agora, se considerar a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, que você está nele, em sua morte e em sua ressurreição, isso tem implicações profundas para a minha vida e para a sua. Não é mais uma santificação baseada só em regras externas do pode ou não pode. É uma transformação interna que brota de quem você é em Cristo. Amém? Então, eu sei que pastor Diego deve ouvir, Diego Pedro. Pastor, pode beber? Pastor, pode ir para a festa? Pastor, pode vestir tal tipo de roupa? Mas nós que estamos unidos a Cristo, meu irmão, não quero nem mais saber se pode ou não pode. Eu não quero mais fazer isso. Eu estou morto para o pecado. Amém? É dessa forma que nós devemos viver, meus irmãos. Se eu já me considero morto para o pecado, não faz sentido emprestar os meus membros para aquilo que me escravizava. A nova identidade exige uma nova utilidade. Se eu sou um novo homem, eu devo ter novos hábitos. E Paulo vai continuar nos exortando aqui, versículos 12 e 13. Ele vai dizer, portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Amém, irmãos?
Então Paulo está reconhecendo que embora o pecado não reine mais, ele ainda tenta reinar. Por isso que ele está dizendo, não permitam. Paulo está dizendo, se o pecado tentar voltar, tentar puxar de volta, não permitam. Isso significa que nós temos uma escolha. Nós temos uma escolha. Nós temos o poder de dizer não. O pecado não pode nos forçar. Ele pode nos seduzir, nos enganar, mas ele não pode mais nos escravizar. Amém? E como é que a gente não permite que o pecado reine? Paulo vai nos ensinar. Ele nos diz agora. Ele nos disse no versículo 13. Ofereçam os seus membros a Deus. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Paulo está nos ensinando o método, meus irmãos, para a gente vencer o pecado. É não emprestar os nossos membros para o pecado, mas emprestar os membros do nosso corpo. Entregar a Deus cada parte do nosso corpo para ser usado como instrumento de justiça. Esse é o método para vencer o pecado. É entregar a Deus cada parte de nós. Na prática, é deixar que Ele use nossa vida para aquilo que é certo. Significa escolher olhar com os meus olhos, não para coisas que vão me influenciar negativamente, mas olhar para aquilo que constrói. É falar apenas a verdade, é não emprestar minha língua, a minha boca para proferir mentiras, palavras torpes, palavras chulas, palavrões, mas é usar a nossa boca para falar a verdade, para abençoar, para edificar. É estender as mãos para ajudar o próximo. É estender as minhas mãos para fazer o bem. É, ao invés de ocupar a minha mente com coisas fúteis, com coisas que vão me afastar de Deus, mas é encher a minha mente com a palavra. Então, isso na prática é entregar os membros para servirem como instrumentos de justiça para Deus. É um ato de consagração diária. Cada manhã, meu irmão, minha irmã, quando você acordar, você pode orar, Senhor, eu te ofereço o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções, os meus planos, como instrumento para a tua justiça hoje. É orar dessa forma. E a base de tudo isso, caminhando para o final aqui, meus irmãos, está lá em Romanos 6,14. Romanos 6,14, Paulo diz o seguinte: assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós não estamos mais debaixo da lei, meus irmãos. Nós estamos debaixo da graça. Essa é a grande diferença. Porque a lei, ela só nos mostrava o pecado. Ela era como um espelho que me mostrava a minha feiura espiritual. Mas ela não me dava o poder para mudar. Ela só me deixava mais consciente do quanto que eu era pecador. Mas a graça, meus irmãos, a graça é muito diferente. A graça não só revela o pecado, mas ela também nos dá o poder para vencer o pecado. Ela tanto salva quanto transforma. É a graça que pode mudar o pecado dentro de mim e de cada um de vocês. Amém? E o ponto que Paulo está dizendo é que a autoridade mudou. O pecado não manda mais em você, porque agora você tem um novo Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, que opera por meio do Espírito Santo. A luta ainda existe, mas a escravidão acabou. Você não precisa mais obedecer ao pecado. Amém, irmãos? Poxa, Pedro, você está falando isso tudo, mas eu estou caindo sempre. Volta e meia, eu ainda caio. Volta e meia, eu ainda vacilo, ainda continuo caindo.
Tem coisas na minha vida que eu não consigo me libertar completamente ainda. Tem pecado na minha vida que eu ainda não consigo largar completamente. Meu irmão, se você está caindo ainda sempre, isso é um sinal de que você precisa de um processo mais profundo. Você precisa buscar a cura interior. Você precisa buscar confessar os seus pecados a um irmão de confiança. Você precisa identificar quais são os gatilhos que te fazem pecar, quais são as situações, em quais momentos você se sente mais tentado a pecar. Porque a partir do momento em que a gente tem consciência de que a gente é filho de Deus, há um poder em nós para vencer o pecado, para dizer não e superar as tentações. Busque ajuda. Procure o pastor Diego, procure a liderança da igreja, procure a irmã Jéssica. Dê nome aos seus pecados, compartilhe, confesse seus pecados. Porque dessa forma o seu pecado perde o poder, o inimigo perde o poder mais ainda sobre essa influência que ele tem sobre a minha vida e sobre a sua. Não se engane, você não é impotente, meu irmão. Há um espírito em você que te empodera. Você é capaz de vencer as lutas diárias que eu sei que todos nós travamos. Porque o Espírito Santo te empodera. Quando a tentação vier, você precisa dizer a si mesmo em alto e bom som, para a sua alma, para o diabo, para o mundo. Você vai dizer, eu fui liberto. Amém? O sangue de Cristo me lavou e isso tem valor para mim. Jesus morreu no meu lugar e eu não quero que essa morte seja em vão. Eu não vou crucificar Cristo de novo. Eu fui empoderado. O Espírito Santo habita em mim e eu estou unido a Cristo. Declare isso, meu irmão. Toda vez que você perceber aquele pensamento, aquela tentação chegando, declare isso para a sua alma, para o diabo, para o mundo. Declare com ousadia. Amém, irmãos? Aleluia. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Nós vivemos debaixo da graça e isso faz toda diferença. Amém? Eu não sei como você está hoje, talvez você esteja se vendo hoje distante de uma vida ideal, de se parecer com Cristo. Talvez você esteja pensando, meu Deus, eu estou tão distante disso. Eu estou tão longe de alcançar isso. Mas eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que uma das melhores coisas que pode acontecer com o crente é ter uma crise existencial. É ter uma crise de identidade. É passar por esses momentos. Porque qualquer crente que tenta se definir longe de Cristo, ele vai chegar a esse ponto de ter uma crise de identidade terrível com a sua fé, vai conflitar a sua fé com as outras áreas da sua vida. E é nesses momentos de crise, muitas vezes, que Deus nos puxa de volta e Ele nos lembra que a nossa identidade agora só é válida junto com Cristo. Amém? As nossas crises de identidade, elas podem acontecer e elas vão acontecer. Nós vamos ter momentos em que nós iremos estar mais fracos, mais frios espiritualmente, conflitando com o nosso trabalho, com as coisas do mundo, com a situação financeira. Tem momentos que a gente passa por esses conflitos, por essas crises de identidade. Mas nesses momentos é que Cristo vem e Ele nos lembra disso. Olha, é o que Paulo está nos dizendo essa noite. Eu estou unido ao meu Senhor. E absolutamente nada é capaz de me separar dele. Eu estou unido e eu me tornei um dele. Eu faço parte do corpo. Eu não tenho mais como sair. Eu não tenho como... Cristo não vai se desligar de mim, nem eu dele. Essa união, nem a morte, nada pode nos separar. Está lá em Romanos 8. Nada pode nos distanciar do amor de Cristo. E agora a minha vida deve refletir onde a gente está. A nossa vida deve refletir onde a gente está.
Nós estamos em Cristo. Amém, irmãos? Qualquer situação que você passar de dificuldade, é como se você pudesse ouvir Deus sussurrando no seu ouvido. Você está em mim, meu filho. Você está em mim, minha filha. Nós estamos unidos. Jesus é o nosso lugar de descanso, é a nossa rocha, a nossa luz. Lembre-se mesmo quando você não estiver compreendendo nada do que está acontecendo na sua vida. Nunca se esqueça disso, porque a sua vida só vai fazer sentido unida a Cristo. Aproprie-se hoje desse conselho de Paulo. Considere-se, de fato. A natureza e o caráter de Jesus já habitam em você. E a gente precisa manifestar isso. Tenha fé para amar, meu irmão. Eu sou capaz de amar o meu próximo, porque eu estou unido a Cristo. Eu sou capaz de perdoar, porque eu estou unido a Cristo. Eu sou capaz de viver a graça. Você precisa se considerar dessa forma. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Por mais que o pecado tenha acumulado muitas vezes entulho na sua essência, mas a verdade permanece. Você nasceu de novo. Você está morto para o pecado e vivo para Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você pode até ter errado em algum momento, talvez você errou antes de vir para o culto, mas isso não muda a sua identidade. Você foi transformado por Cristo, você é amado e capacitado para agir como filho do Pai, como herdeiro da vida eterna. Nada muda isso. Creia nessa verdade. Você pode até ter mentido, meu irmão, mas você não é mais um mentiroso. Você pode até ter demonstrado ódio por alguém essa semana ou esse mês, mas você não é mais odioso. Você não é mais assim, porque a sua identidade fundamental em Cristo é de alguém que foi transformado. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você ama. Você é amado. Creia nisso. Vá lá e faça. Haja baseado nessa verdade. Haja como um filho de Deus. Viva como um filho de Deus. Como herdeiro. A palavra diz que todo aquele que crê em Jesus recebe o direito de ser chamado de quê, meu irmão? Filho de Deus. Por isso eu peço que você pense e se considere dessa forma. Não deixe o inimigo colocar pensamentos na sua cabeça. Olha, eu sou um esposo bom. Eu sou uma boa esposa. Eu sou capaz de edificar a minha casa. Eu sou um bom filho. Eu sou uma boa filha. Eu sou um bom irmão. Eu sou uma boa irmã. Eu consigo perdoar. Eu tenho um coração generoso. Eu amo o meu próximo. Eu consigo vencer qualquer tentação. Eu estou morto para o pecado. Eu não sou arrogante, eu não sou orgulhoso, eu não sou mentiroso. Amém, irmãos? Isso é se considerar. É esse exercício que Paulo está nos ensinando a fazer. É você se considerar. É não deixar nenhuma seta do inimigo tirar essa verdade da sua cabeça. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, hoje você sai daqui com escolha para fazer. Cada um de nós aqui hoje sai com escolha para fazer. Você pode continuar se vendo como aquilo que o mundo diz que você é, ou você pode, a partir de agora, começar a se considerar como aquilo que Cristo diz que você é. Nós temos essa escolha para fazer. Morto para o pecado, vivo para Deus, membro do corpo de Cristo, filho amado do Pai. É isso que nós somos. Amém, irmãos? Não é uma mudança de sentimento, é uma mudança de perspectiva, é uma decisão de fé. E enquanto a gente ora, eu quero que você
sussurre para você mesmo, você pense consigo mesmo. Eu estou em Cristo. Eu sou morto para o pecado. Eu sou vivo para Deus. Eu sou amado, eu sou liberto. Deixe essa verdade, meu irmão. Eu estou repetindo muito isso, é porque é algo importante. A nossa santidade depende muito disso. A nossa vida como filho, como herdeiro, depende muito disso. De você se considerar, de como você se enxerga. Você se enxerga como Deus, como o mundo lhe vê, ou você se enxerga como aquilo que Deus diz que você é. É importante essa verdade penetrar fundo em nosso coração, porque a certeza da nossa união com Cristo é que vai nos fazer viver uma vida de santidade, sem a qual ninguém poderá entrar no reino. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus que governa todas as coisas, governa todo o mundo e se preocupa também com a minha vida, que é tão insignificante, Pai. Demonstra amor, bondade, carinho por cada um de nós aqui presente. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Porque se dependesse de nós, nós não Te escolheríamos, Senhor. Nós vivíamos mortos em nossos pecados. Mas por Tua infinita bondade e graça, pelo sacrifício de Jesus, por uma obra do Espírito Santo que está acontecendo em cada um de nós nesse momento, o Senhor decidiu se unir a criaturas tão imperfeitas e falhas como nós, Senhor. E como isso é importante, Pai, para nós, para a nossa caminhada, para que a gente não desista, para que a gente não peque, para que a gente viva uma vida santa, Senhor. Nós precisamos, Senhor, do auxílio do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma identidade, o Senhor nos deu um propósito, o Senhor nos deu uma vida nova, o Senhor nos libertou do pecado, Pai, nos transportou do império das trevas para o filho do reino do Teu Filho amado, Senhor. Isso não tem preço, Pai. Nada nesse mundo, Senhor, é capaz de alterar isso. A nossa identidade está ligada, está unida ao Senhor. Isso é um presente maravilhoso. Glória a Deus, nós louvamos o Teu nome por isso, Pai. Te louvamos, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, nesse exercício de nos considerarmos, Pai, de fato, mortos para o pecado e vivos para o Senhor, Pai. Nos ajuda nessa tarefa, nesse exercício, de crermos que o Senhor pagou todas as nossas dívidas, que o Senhor morreu em nosso lugar, para que o nosso saldo de dívida fosse totalmente quitado, Senhor. Não deixa que o inimigo coloque pensamentos na nossa mente, diferentes dessa verdade, Senhor. Nos ajuda, Espírito, nós precisamos da Tua ajuda, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda para caminhar como igreja nesse mundo, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, para não vacilar, para não fraquejar, Pai. Porque longe de Ti nós iremos falhar, Senhor. E como é bom, Pai, saber que nós temos um Pai que é amoroso, que é bondoso, rico em misericórdia e que nos concede todos os dias a graça de viver mais um dia, a misericórdia de viver mais um dia, de estarmos respirando, porque nós não temos controle sobre a nossa vida, Pai, mas o Senhor tem. E tudo que nós fazemos, Pai, cada respiração que a gente dá, é uma bênção Tua, Senhor. Como é maravilhoso imaginar, Pai, que o Senhor está sentado em um trono, rodeado por milhões de anjos que estão lhe chamando de santo. E mesmo assim o Senhor olha para baixo e se preocupa com cada um de nós, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Nos ajuda, Pai, a renunciar ao pecado. Nos ajuda a lutar contra a carne, contra essas batalhas do mundo. Eu oro que o Senhor me livre e livre cada um dos meus irmãos, Pai, das ilusões desse mundo, do domínio do dinheiro, do domínio da fama, do domínio de tantas coisas que a gente busca, mesmo sem perceber. Nos livra disso, Senhor,
Nos faz olhar, Pai, para as coisas do alto em primeiro lugar, Senhor. Nos ajuda da mesma forma, Pai, a entregar o nosso corpo, os nossos membros, Pai, a nossa boca, os nossos olhos, a nossa mente, as nossas mãos, os nossos pés, Senhor, para Te servirem como instrumentos de justiça do Senhor, Pai. Nos fortalece quando a tentação vier. Não deixa que a gente ceda aos nossos membros, Pai, para o pecado, mas para serem membros que refletem a justiça de Deus nesse mundo, Senhor. Por último, Pai, nós pedimos que o Senhor continue manifestando o Teu poder, Pai, nas nossas vidas, na vida dessa igreja, dessa comunidade de fé, que o Senhor plantou aqui nesse bairro, Senhor. Continua nos dando um coração humilde, grato e dependente totalmente do Senhor, Pai. Nós oramos, Pai, pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, abençoe o nosso trabalho, o nosso estudo, abençoa as nossas casas, os nossos lares, que não nos falte o que comer, que não nos falte o que vestir e que não falte o principal em cada lar, Pai, a Tua presença, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome irrecusável de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Tarefa da semana: se considerar. De fato. Amém? Se considerem. Glória a Deus. Chamar meu irmão aqui, pastor Diego. Já falamos tanta coisa séria hoje, né? Vamos brincar um pouquinho, né? Olha como o Diegão, Jéssica tá fazendo bem a Diego, não tá, pastor Diego? Depois que ele casou, rapaz, ele deu uma mudança no visual. Glória a Deus pela sua vida, viu, minha irmã? A irmã comprou o Diego na planta, não sabia como ia ficar no final, né? Teve fé. Glória a Deus, minha irmã, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, Diegão, Jéssica, pastor Diego, de cada um de vocês, meus irmãos. Vocês são bênção aqui nesse bairro. Amém? Vocês são bênção em todos os lugares que vocês chegam. E se considerem herdeiros, filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Que palavra rica e abençoada. E nós íamos sair daqui, como o pastor Pedro já falou, e não é profetizando não, tá bom, meu irmão? Que nós íamos sair daqui com esse propósito de colocar em prática, de fato, isso que Pedro trouxe aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Agora, esse negócio de que Jéssica me pegou na planta tá errado. Eu já tava... Ela só deu mais uma ajeitada. Amém. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos visitantes. Mari, acabou, tá bom? A última vez foi hoje. Agora já faz parte da família. Edésio também. Edésio está nos ajudando bastante. No dia que chegou aqui, é um irmão, servidor, né? E me fez, na primeira vez que veio para cá, me fez correr para lá e para cá para ajeitar esse som. Louva a Deus pela sua vida, meu irmão. Sou grato a Deus por ter lhe conduzido até aqui. Eu não sei até que tempo você vai ficar aqui, mas espero que nesse tempo que você estiver aqui em Jacobina trabalhando, esteja ajudando a gente, tá bom? Deus abençoe sua vida. Também o irmão Antônio, a sua esposa Elisete, que também acabou por hoje. Só foi até hoje também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, a vida de Edésio, a vida de Mari. Muito obrigado, meus irmãos, por estarem aqui. Deus abençoe e fortaleça a vida de vocês. Vamos nos colocar sobre os pés. Ah, sim. Também, já esquecendo do preletor da noite. Creio que todos já conhecem. Nosso querido pastor Pedro. Que Deus abençoe a vida dele. O Pedro Júnior. Que Deus abençoe a vida do Pedro. Daviane. Julinha. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, meus irmãos? Muito obrigado, Pedro. Que palavra abençoada. Eu estou saindo daqui revigorado e fortalecido. Gostaria de convidar uma pessoa aqui à frente, a irmã Thailma. Está nos ajudando na multimídia. Thailma fez aniversário essa semana. Vamos orar pela vida de Thailma neste momento.
agradecendo a Deus pela vida dele. Everton também? Cadê Everton? Ah, não veio não? Vamos orar. Gracioso Deus, Pai Santo e Poderoso, nós te rendemos graça por esta noite, por tudo o que aconteceu aqui, as ministrações, a pregação da Tua Palavra. Ó Senhor, muito obrigado pela vida do Pedro, de Daviane, de toda a sua família. Obrigado pela vida do Thailson e do Alisson, Pai, que tão prontamente te louvaram, glorificaram Teu nome. Eu oro também, Senhor, neste momento em especial pela vida da irmã Thailma, que está completando mais um ano de vida. Ó Pai, que o Senhor abençoe este ano na vida de Thailma, que seja um ano abençoador, um ano de crescimento espiritual, que Thailma possa te conhecer, Pai, mais profundamente. Ó Pai, que seja um ano de crescimento da graça do Senhor na vida da Thailma, Pai. E que o Senhor conceda também, Senhor, os sonhos dela, se assim for a Tua vontade. Que o Senhor guie Thailma em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus te dê muita saúde e os anjos digam amém. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Viva Thailma! Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, tá bom, minha irmã? Estendam suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Mas sem Jesus ninguém vai poder.